Gente, hoje o conteúdo ele tá assim bem bacana, porque além de ser um tema, né, que grande parte das mulheres sofrem, e principalmente durante o tratamento e no pós-tratamento, hoje nós vamos fazer uma técnica juntos. Então eu gostaria de estar pedindo para quem está assistindo a live, se ainda não pegou o chocolate, se ainda não pegou o doce que tem aí na sua casa, pode ser o doce favorito, inclusive, pega, porque a gente vai comer hoje, nós vamos comer doces juntos, tá bom? Eu vou ensinar algumas técnicas, tá? E essas técnicas, elas costumam ser muito eficientes. Então, assim, ó, papel e caneta na mão, tá? Pega um papel, pega uma caneta para anotar. Gente, a vontade exacerbada por doces, bem da verdade, não necessariamente só por doces, mas também por carboidratos mais simples, tá? Ela é muito comum, mais do que se imagina, durante o tratamento contra o câncer de mama e também na fase de manutenção no pós-tratamento. E por que isso acontece, né? Então eu trouxe aqui algumas causas para vocês, aí vocês podem se identificar e comenta aqui para mim, por favor, se você está tomando algum desses medicamentos ou se você está tendo algum desses sintomas, beleza? Então, um dos primeiros motivos para essa vontade aumentada aí de carboidrato simples e doce é o uso de corticoide. Durante o tratamento contra o câncer de mama, é muito comum a associação de corticoide com a quimioterapia. Então, ou com outro tipo de tratamento, hormonioterapia e tudo mais. Então, o uso de corticoides, ele acaba bagunçando um pouquinho o metabolismo de carboidratos, ele interfere nesse metabolismo de carboidratos e essa vontade mais exacerbada por doces aparece. E quando eu digo vontade exacerbada, é um termo bonito, né, gente? Mas as minhas pacientes relatam que é uma vontade incontrolável de doces e de carboidratos mais simples. E isso pode acontecer em diferentes momentos do dia, né? Pode acontecer de manhã, pós-refeição, mas normalmente acontece fim de tarde para noite. E pensando nessa janela específica de horário, tem mais um motivo que pode estar causando essa vontade aí aumentada por carboidratos simples. Uma outra razão é a resistência à insulina, que quem me acompanhou aqui nas lives anteriores já escutou a minha explicação sobre o que é a resistência à insulina, então para quem é novo vou explicar rapidinho. Resistência à insulina nada mais é do que uma produção de insulina ineficiente no nosso organismo. O pâncreas, que ele é um órgão anexo no nosso organismo, ele tem como função produzir esse hormônio que tem como função regular os níveis de glicose no sangue, o açúcar no sangue, a grosso modo falando. Quando essa insulina ela não está trabalhando tão bem, ela não consegue realizar essa função, que é justamente pegar essa glicose e jogar para dentro da célula para formação de energia. E aí o que acontece? O nosso cérebro entende que nós não temos energia suficiente. E aí vem esse estímulo, essa vontade por combustível rápido, carboidrato simples, que você come e logo produz energia. Só que isso é um ciclo vicioso, né, gente? Porque se a insulina não está funcionando bem, o que adianta você ficar se entupindo de mais carboidrato? Não adianta, porque isso vai continuar, você só vai estar alimentando esse ciclo e sobrecarregando o seu pâncreas. Vou explicar melhor sobre isso daqui a pouco. Uma das outras razões é o uso, durante o tratamento, de antiestrógenos, substâncias antiestrógenos. Uma outra razão é o uso de inibidores de aromatase. O que é isso, gente? São inibidores da enzima aromatase que faz essa conversão nos hormônios sexuais femininos, como por exemplo o estrógeno. Então, toda vez que mexe nessa parte hormonal dos hormônios femininos, pode desregular um pouquinho também esse metabolismo de carboidratos, provocar aí uma hiperglicemia, uma hiperinsulinemia e essa vontade também por doces e carboidratos. Além disso, agora não tem nada a ver com medicamento, com substâncias, tem a ver com alimentação diária, gente. Você pode estar tendo mais vontade de comer carboidrato simples e doce à noite por duas razões. A primeira, porque você não se alimentou bem durante o dia.
Você na correria do dia a dia, ou às vezes com o objetivo de emagrecer, não engordar durante o tratamento, porque as mulheres tendem a ficar mais inchadas, ficam restringindo a alimentação. E essa restrição de alimentação e de energia faz com que você desconte essa restrição no fim do dia. Vem aquela vontade, aquela necessidade, como se fosse um pedido de socorro do seu organismo para comer carboidrato, para comer energia, gente. Ele precisa de energia, não é? Então, reparem também se vocês muitas vezes não estão omitindo refeição ou comendo menos do que vocês deveriam durante o tratamento, tá bom? A Fernanda comentou que usou tamoxifeno e aprendeu a substituir carboidratos simples por integrais e outros alimentos funcionais, tâmaras, docinhos. Isso mesmo. Essa também é uma boa dica. A gente pode usar essa sua dica no final da live, que eu vou pontuar algumas coisas, mas realmente para reverter, né, a resistência à insulina, nada mais importante do que você quebrar esse ciclo. E como que você quebra? Diminuindo o carboidrato, preferindo cereais integrais, desviciando seu paladar. Demora um pouquinho, mas é efetivo. A Regina também comentou louca tarde por doces. Então pode ser isso, presta atenção na sua refeição e nas suas refeições ao longo do dia. E uma outra razão é disbiose intestinal, o desequilíbrio nos micro-organismos que existem no nosso trato gastrointestinal, mais precisamente no nosso intestino. Então essa desbiose, essa redução das bactérias boas ou talvez a elevação das bactérias patogênicas ruins pode causar essa vontade exacerbada por doces. Isso porque a desbiose interfere na produção de serotonina, que é um neurotransmissor. Quem aqui já ouviu falar de serotonina? Coloca aqui para mim se esse nome é familiar para você. A serotonina é um neurotransmissor responsável pela sensação do bem-estar, do prazer, do relaxamento. Chocolate relaxa, não relaxa? Açúcar relaxa, não relaxa? Justamente porque acaba sendo um alimento que estimula a produção desse neurotransmissor quando ele está em baixa. E isso acontece normalmente, mas no fim da tarde para a noite. Então, se você bateu ali 18 horas e o reloginho do doce tocou, presta atenção se não pode ser o seu intestino ou até mesmo essa alimentação que está sendo também insuficiente para você ao longo do dia. Então, essas são algumas razões, tá, que isso pode estar acontecendo com você. É claro que uma avaliação clínica, né, especializada, individualizada, vai poder identificar melhor a causa do problema, né, se é só ajustes na alimentação ou tem algo por trás, mas de maneira geral são essas as causas, tá? E pensando na prevenção do câncer de mama ou até mesmo na prevenção da recidiva, ou seja, a volta do câncer de mama, o cacau é um alimento, um ingrediente maravilhoso para esse objetivo, gente. Então, cacau 100%, compra em pó, usa nas preparações, chocolate mais amargo, né? O problema aí do chocolate, desses chocolates mais ao leite, é realmente a pouca porcentagem de cacau, tem muito açúcar e muita gordura hidrogenada, que não faz bem. Mas se for um chocolate de qualidade, vai te fazer bem com certeza. Então a Eliana comentou aqui no chocolate no período menstrual, justamente por essas oscilações hormonais que no caso em período menstrual acontece e no caso das mulheres diagnosticadas com câncer por uso dessas substâncias, até porque elas são induzidas também à menopausa precoce, né? Então, gente, todo mundo aí pegou os doces e os chocolates, porque agora as técnicas vão começar, hein, de como se alimentar, tá bom? Então, se não pegou, pega o seu doce, pega o seu chocolate, que eu vou dar mais algumas dicas aqui antes de começar a falar das técnicas, tá bom? Se você tá gostando da live, manda coraçãozinho, chama o pessoal e comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber do seu feedback, tá? Então, gente, como eu comentei, você precisa interromper o ciclo. Quanto mais doce você come, quanto mais você alimenta essa vontade, mais essa vontade ela vai aparecer, tá? Então não é assim, tô com muita vontade, então eu vou ficar alimentando isso todo dia, eu vou lá comer essa quantidade de chocolate, de açúcar, de doce, que daí depois passa. Não passa, ainda mais se for por conta da resistência à insulina.
tá? Você só está alimentando esse ciclo vicioso, você só está alimentando essa piora do funcionamento da sua insulina, sobrecarregando o seu pâncreas, e isso não é bom, tá? Então, antes das técnicas de como comer esse doce melhor, algumas dicas, até que a Fernanda também já comentou. Primeiro, é mudar a característica da sua alimentação. Você precisa consumir carboidratos de baixo índice glicêmico ou refeições de baixa carga glicêmica. O que é isso? Os carboidratos, eles vão demorar mais para serem digeridos e absorvidos pelo seu organismo. Dessa forma, você não tem picos de glicose e de insulina no corpo, porque toda vez que você tem um pico alto, depois esse pico desce, então a hiperglicemia e a hipoglicemia, isso faz com que essa vontade por carboidratos apareça de maneira constante. Então você consumindo carboidratos integrais em menores quantidades quando comparado aos outros alimentos da sua refeição, isso já ajuda. Além disso, verduras amargas na hora do almoço, por exemplo, chicória, almeirão, também contribuem para diminuir a vontade de doce no fim de tarde para a noite e também episódios de compulsão alimentar. Um outro ponto importante é a hidratação. Muitas vezes nós comemos ou beliscamos quando estamos, na verdade, desidratados e precisaríamos estar bebendo água. Isso acontece porque a região, o centro da fome e sede, que fica no nosso hipotálamo, lá no nosso cérebro, é uma região muito pequenininha e muito próxima, e a gente confunde esses sinais. Então, o fato de você estar se hidratando constantemente também diminui essa vontade de ficar beliscando ou de ficar consumindo carboidratos mais simples, tá? Além disso, como eu comentei, é importante que você fracione mais sua refeição ao longo do dia para que você constantemente receba os nutrientes e a energia necessária para que não chegue no fim de tarde e no período da noite e você queira comer até o pé da mesa e comer um monte de pão, porque é isso que acontece, né, gente? Coloca aí pra mim se não é isso que acontece. Então, além disso, o açúcar, não sei quem já ouviu falar, vocês já escutaram que o açúcar vicia? Coloca aí pra mim se vocês já escutaram que o açúcar ele é viciante. Enquanto eu vejo aqui os comentários, coloquem aí pra mim se isso é novidade pra vocês. Eu tenho certeza que vocês já escutaram, certeza. Coloquem pra mim, por favor. Tem alguns alimentos que são viciantes, né, gente? A Cláudia comentou que sim. O açúcar vicia, justamente porque ele é um combustível rápido e o nosso cérebro, ele aprende rapidinho como conseguir essa energia rápida. Então, se você come muito açúcar, você vicia o seu organismo. Além disso, você também vicia o seu paladar. E aí você tende a sempre querer comidas, bebidas mais doces, né? Então é muito fantástico. Se você é uma formiguinha que não consegue beber café, chá, suco sem açúcar, tudo tem que ter um agridoce no meio, fica 15 dias sem adoçar nenhuma bebida e sem botar açúcar também em cima das frutas. Você vai ver que depois de 15 dias o seu paladar vai ser outro. Isso vai ajudar muito nessa vontade mais exacerbada por doces. Agora, gente, vamos pro que interessa, né? Vamos para as técnicas? Coloca aí pra mim, por favor, quem já pegou chocolate. Levanta a mãozinha que eu falo chocolate que eu tô com chocolate, mas pode ser qualquer doce, tá, gente? Coloca aí pra mim quem já pegou o doce. Tenho certeza que você tem um docinho na sua casa, não engana a Nutri. Pega o doce, pega o chocolate, coloca uma mãozinha pra mim, que eu quero ver quem que vai fazer essa técnica comigo. E, gente, não é pra rir da técnica, hein? É pra levar a sério, tá? Legal, a Teca pegou, show de bola. Fernanda, sabia que vocês tinham chocolate na casa de vocês. Vocês não me enganam, hein? Pior sou eu, né, gente? Eu não sei se vocês repararam que eu não tô em casa hoje, né? Que eu tô no meu consultório. Depois, se der tempo, eu faço um tour por aqui. Pior é a Nutri que tem chocolate no consultório, né? É que esse chocolate é de boa qualidade e também... eu sempre faço degustação com os meus pacientes, principalmente aqueles pacientes que sofrem com essa vontade exacerbada por doce, tá? Então é por isso que eu tenho o chocolatinho aqui. A Nutri também cuida dos pacientes, gente. Então vamos lá. Gente, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, que já entra nessa questão da técnica, é... Se você
sentir essa vontade exacerbada por doce ou por carboidrato simples, você vai fazer o seguinte passo a passo. Primeiro, você vai se questionar se você não está com fome fisiológica. O que é fome fisiológica? É a fome real, é a fome de verdade, é aquela fome que você tem que comer. É aquela dorzinha de estômago, aquele ronco na barriga, é aquela sensação de vazio, até mesmo tontura, parece que você está um pouco mais letárgica. Isso é sinal que você está com fome. Então, se bateu vontade de carboidrato simples e doce, mas se você está com fome, cancela chocolatinho, cancela docinho, vai comer. Come comida primeiro, janta, almoça, faz o seu café da manhã, seu lanche da tarde, come comida de verdade, tá, gente? Também não é pra ficar comendo besteira, né? E ainda assim, se essa vontade persistir, aí tudo bem, aí a gente vai pro próximo passo. Mas nunca confundam fome emocional, vontade de doces ou de pão com fome fisiológica. Gente, senão vocês vão comer, vocês vão matar a fome com chocolate, tá entendendo? Vocês vão comer muito chocolate. Então evita, tá bom? Vai comer comida. Agora não, Aline, não é fome fisiológica. Na verdade, eu realmente quero comer chocolate, não tô com fome. Então vocês vão se fazer a segunda pergunta. Gente, vai anotando no papel e caneta, hein? Vai anotando no papel com a caneta, tá? Todas essas dicas. Não é fome fisiológica? Então você vai se perguntar, eu realmente quero comer esse doce? Por que eu tô falando isso? Às vezes você nem pensou no doce, nem pensou. Mas aí você tava lá no Gonzaga, para quem mora aqui em Santos, né, Gonzaga, você tava lá na sua cidade e passou em frente à Brunella que tem aqui no Gonzaga ou numa doceria que tem aí na sua cidade. E aí você viu aqueles doces maravilhosos. Mas você nem queria chocolate, você nem queria bolo, não queria torta, você nem estava pensando nisso. Você nem ia comer isso na cafeteria, mas aí você viu. Aí o olho grande já no automático pede um pedaço. Gente, primeiro passo, se questione. Eu realmente gosto desse doce? Às vezes a gente pega por pegar. Eu realmente tô afim de comer esse doce? Ou se, sei lá, se eu me distrair, olhar pro lado, passar 5 minutos, essa vontade passa? Se vocês responderem não tô tão afim assim, acho que eu vou guardar minha fichinha para um momento mais especial, para um doce que eu goste realmente, beleza, segue a vida. Se vocês responderem para mim o seguinte, não, eu realmente tô com vontade, Aline, não dá, é vontade mesmo, eu preciso comer esse doce. Então, você vai fazer o seguinte, tá? E aí começa as técnicas nas quais a gente vai comer juntas agora esse doce que você separou. Não é fome fisiológica, não é uma vontade que dá para passar despercebida, é vontade real de doce. Você vai tomar um copo d'água. Por que um copo d'água? Lembra que eu falei da hidratação e da fome? Da vontade de beliscar? Não é para encher a barriga de água não, tá, gente? Mas é para você identificar se você não está comendo em excesso por estar com sede, por estar desidratado. Então vai lá na cozinha, enche um copão d'água, bebe, esperou um pouquinho e aí sim você vai comer o chocolate que você se propôs. Se você estiver num restaurante, né, numa doceria, tudo bem, você vai pedir uma garrafinha d'água, vai se hidratar e aí você vai comer o seu doce. No caso do meu chocolate, ele até que é um chocolate pequeno, né, uma barra grande, mas eu até indico que na casa de vocês, se vocês gostarem muito de chocolate, vocês comprem aquele chocolate que vem nessa fileirinha, sabe, a menor porção, porque dessa forma é mais fácil também de controlar a quantidade que se come. Além disso, vocês vão fazer o seguinte, coloquem aí pra mim qual foi o doce que você separou para estar comendo aqui comigo hoje, porque daí também eu consigo dar uma dica mais específica se não for chocolate, tá bom? Então coloquem aí pra mim. Se você pegou o chocolate, você vai fazer o seguinte, ele já é pequenininho, certo? Você vai dividir ele em porções menores, ó, vai quebrar o máximo que der e vai botar aqui num tupperwarezinho, num pratinho, em algum lugar. Cortou ele o máximo que deu, ó, tô cortando aqui o meu, tá? Cortou o máximo que deu. Você vai prestar atenção no seguinte, na sua respiração e no seu batimento cardíaco.
Nossa, quanta coisa para comer um chocolate. Gente, mas faz sentido. Por quê? Se você está comendo por ansiedade, ou se você passou por um estresse agora, brigou com alguém, está chateado, ou foi um dia estressante no trabalho, e você está naquela ânsia de comer, você vai acabar comendo depressa. Ou, por exemplo, quando a gente abre uma caixa de bis na frente do filme para ficar comendo enquanto vê filme, a caixa vai que a gente nem percebe. Então é importante você controlar a respiração, controlar a ansiedade, para que você possa estar mais presente nesse momento, nesse ato de comer. Então, ó, tem chocolate ao leite, tem sequilhos, uva passa, bananinha. Vocês vão fazer o seguinte: os alimentos que são de tamanho único, por exemplo, bananinha e chocolate, quebra em mais pedaços, como eu falei. Já o sequilho, né, e a uva passa, que é por porçãozinha individual, vocês vão pegar uma quantidade que vai caber na palma da mão de vocês, tá? Ó, mas não é dessa mão toda, ó, é da mão fechada, tá bom? Dessa parte mais gordinha da mão. Coloca aqui uma porçãozinha, ó, um punhado, tá? Pega esse punhadinho, guarda o resto, tira da sua frente. E agora você vai fazer o seguinte: você já viu como tá a sua respiração? Se você estiver ansiosa, ó, respira 3 vezes fundo, de maneira profunda. E agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar o doce e você vai cheirar o doce. Isso, falei que não era para rir. Cheira o doce. O que ele traz para você? Qual é a sensação que ele tá te trazendo? Né? Cheira. Coloca um pedacinho na boca, ó, dividi o meu em pedacinho menor, ó. Deixa derreter na boca. Sente todos os sabores. Não é só chocolate. Você vai sentir tudo. Você vai sentir o cacau, você vai sentir a manteiga, o leve adocicado. No meu caso tem crisp, eu tô sentindo os crisps, entendeu? Deixa derreter. Tem o seu momento doce, o seu momento chocolate. Isso é importante porque vocês precisam comer com consciência plena no alimento. Isso serve para todos os alimentos. Isso serve para doce, para salgado, para qualquer coisa. Isso é importante, gente, porque senão vocês comem por impulso e a gente come com todos os nossos sentidos. Nós não comemos somente com a boca, nós comemos com os olhos. Então, daquela barrinha pequena, deixa eu mostrar para vocês. Olha só quantas barrinhas se formou. Visualmente, isso para o cérebro engana muito. Então, toda vez que você divide um alimento que você gosta muito em porções menores, isso dá a impressão de que você vai comer muito daquilo. Então, visualmente, isso ajuda. A gente também sente o cheiro, o aroma, e isso também já vai nos acalmando, já vai nos relaxando. Então é importante sentir realmente o cheiro e pensar, puxa, o que esse alimento está me trazendo de bom? Coloca na boca, deixa derreter, aproveita. Dessa forma, todos os sabores vão entrar em contato com as suas papilas gustativas e a sensação de prazer vai ser muito maior. Além disso, por exemplo, no caso da bananinha, no caso de um bolo, mastiga devagar os alimentos. Por exemplo, um bolo você precisa comer de garfo. Pausa o talher na mesa, põe as mãos no colo e mastiga. Se você já fica com o garfo assim, ó, você come no automático. Então pausa as mãos no colo, coloca os talheres na mesa e mastiga cada fatia do bolo que você fatiou ainda mais. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir saciadas com muito menos. Essa técnica não é para você não querer comer doce, não é para você não querer comer o chocolate, mas é para você realmente aproveitar, já que você decidiu comer, é uma técnica para você aproveitar plenamente essa sensação e se sentir satisfeita com uma porção menor. Talvez você não consiga comer tudo. Talvez você se questione e fale, puxa, eu acho que eu já estou satisfeita, vou guardar para amanhã. E isso é o mais bacana. E com as mudanças também na alimentação, algumas dicas que eu fui dando, né? Então, de parar de ficar adoçando suco e bebidas, parar de adoçar iogurte, parar de adoçar fruta, consumir alimentos mais azedos, mais verdura, mais legume, consumir cereais integrais, com o passar do tempo,
a sua vontade por doces também vai diminuir, o seu paladar vai estar mais limpo. E aí essa quantidade toda de chocolate você não vai mais aguentar. É um processo, não é do dia para a noite, mas é necessário que vocês se empenhem e que vocês apliquem essas técnicas, porque eu tenho certeza que elas vão te ajudar e que você vai conseguir se controlar na frente de um doce, na frente de um chocolate, né? E o mais importante, gente, eu ensinei aquelas perguntinhas para vocês se questionarem, se realmente era fome ou vontade e tudo mais, mas se vocês chegarem na conclusão de que vocês estão com muita vontade e vocês ficam pensando naquele alimento por muito tempo, é preferível que vocês comam uma versão mais saudável, por exemplo, um chocolate mais amargo, né, tudo mais, mas que vocês comam. Por quê? Porque senão isso pode gerar um episódio de compulsão alimentar depois, e aí vocês vão comer em excesso aquilo que vocês ficaram se restringindo. Então é muito melhor vocês aprenderem a comer e vocês a se controlarem do que vocês ficarem evitando, e é muito comum episódios de compulsão, infelizmente. E aí gera culpa, gera desgaste, gera mais ansiedade, e isso não é bacana, né? Nós precisamos, na verdade, melhorar a nossa alimentação, melhorar o nosso paladar e aprender a comer, inclusive, esses alimentos com mais calóricos ou com um pouquinho mais de açúcar, sempre com moderação e equilíbrio, tá, gente? Então coloquem aqui pra mim se vocês fizeram essa técnica e se vocês gostaram, se deu certo, como que foi a sensação de comer esse doce de uma maneira mais calma, mais tranquila. Relatem aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber se te ajudou, tá bom? Então assim, gente, o nome disso é comer plenamente e consciente. Tenham isso em mente, não comam só por comer, né? Não comam em 5, 10 minutos, deem valor para a comida que está na frente de vocês, deem valor para o doce que está na frente de vocês, tragam em mente as sensações que essas comidas te trazem, né? Quais são as lembranças, porque dessa forma, se você busca relaxamento, prazer, bem-estar, o seu relaxamento, prazer e bem-estar vai começar antes de você botar o doce na boca. Tá? É no visual, é no aroma, às vezes é no barulhinho que o alimento faz se ele for mais crocante, tá bom? A Eliana comentou que fez e teve uma sensação muito boa. É isso mesmo. E uma outra dica, né, uma última técnica aí para também finalizar, seria logo depois de você comer esse doce, você novamente beber um pouco d'água para justamente tirar esse sabor mais adocicado e a gordura que fica, porque isso nos impulsiona a querer comer mais. E, se possível, escovar os dentes também, fazer a higienização dos dentes e da língua, porque isso contribui para que você cesse essa vontade de doce e esse impulso de ficar comendo mais do mesmo alimento, tá? Então essas foram algumas dicas aí para vocês sobre como comer melhor os doces, comer melhor esses carboidratos. Lembrando que é importante vocês verificarem a causa dessa vontade mais exacerbada, tá bom, gente? Porque apesar dessas dicas, dessas técnicas, é claro que é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Será que é uma desbiose? A gente precisa tratar. Será que é uma resistência à insulina? Precisa tratar e tomar cuidado para não virar uma diabetes. Será que são oscilações hormonais? Vamos verificar se está tudo bem? Será que é deficiência de algum micronutriente, como por exemplo selênio, magnésio, que também pode, cromo, que também pode acabar aumentando essa vontade por carboidratos e açúcares, alimentos de carboidratos mais simples? Então isso é muito importante, porque pode ser deficiência nutricional também. E aí é muito importante vocês investigarem, o nutricionista de vocês também estarem investigando a causa, tá bom?